Olá, eu sou Felipe Mascarenhas e nós vamos falar agora um pouco sobre dietas, né? Nosso objetivo com essa aula não é passar uma dieta específica ou falar essa dieta ou aquela dieta é a melhor. O nosso objetivo aqui é criar um entendimento sobre dietas, sobre alimentação, para que nós podemos formar uma ideia geral de quais seriam os melhores alimentos para que nós, seres humanos, consumisse, né? Então, eu não sou nutricionista, né? Então, eu não vou ficar entrando no mérito de como é fazer uma dieta, como programar uma dieta, ou valores nutricionais disso ou daquilo, né? Nosso objetivo aqui é ter um entendimento um pouco mais amplo sobre esse assunto, né? E entender como nós humanos deveríamos nos alimentar da melhor forma possível, né? E para isso eu vou começar falando de um tema, né, que é bastante importante aqui para o nosso entendimento, que seria a evolução, né? Então, a evolução, entender o corpo humano sobre um prisma evolutivo, faz com que nós entendamos o porquê da nossa fisiologia, né? Por que que a nossa fisiologia hoje é dessa forma, por que o nosso corpo hoje trabalha dessa forma, né? Por que que nós temos uma mão com esse formato, um pé com esse formato, né? E por que que a gente acumula gordura de determinada forma, qual que é quais são as nossas características fisiológicas, né? Tudo isso a gente consegue explicar e entender dentro dessa perspectiva evolutiva, né? Então, os estudos antropológicos hoje estão bastante avançados, e a gente começa a entender muito desses aspectos, tanto da parte biomecânica quanto da parte fisiológica, né? Então, hoje, nós já temos linhas específicas da medicina, né, que seria a medicina evolutiva, e dentro da fisioterapia também está começando a aparecer uma corrente bastante forte, né, e bastante precisa aí, né, da fisioterapia bioevolutiva ou fisioterapia bioantropológica, né? Então, nós vamos estudando os aspectos da evolução, né, entendendo por que o nosso corpo evoluiu a ter essas características, né? E como que essas características deveriam ser usadas hoje, né? Então, a gente hoje, será que a gente exerce o nosso papel biológico, né? Enquanto ser humano, né? Nós estamos fazendo aquilo que o nosso corpo foi preparado para fazer? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer aí quando vamos pensar em raciocínio evolutivo, né? Então, quando a gente olha uma figura como essa, nós temos que entender, né, como que o ser humano partiu, né, de um corpo parecido com o de um macaco, né, para evoluir com um formato totalmente diferente, né, com braços, com tamanho, com proporções diferentes, uma pelve diferente, um tórax totalmente diferente, posição das pernas, né, eixo mecânico do quadril, do joelho e tornozelo são totalmente diferentes aí do macaco, né, e o tamanho da cabeça também, com o tamanho da mandíbula, etc. Então, a gente olha essas duas figuras, né, e dá para perceber que existem algumas semelhanças, né, você pode ver que a composição dos ossos, né, a quantidade de ossos são bem próximas, bem parecidas, né, a localização desses ossos também, mas você vê que em termos de proporções, eles são bem diferentes, né, e essas diferenças vão dar determinadas características que vão fazer com que um ser ou outro ser seja melhor adaptado para determinada situação ou para determinado ambiente, né? Então, o ambiente é algo que vai exercer bastante influência aí, nesse processo evolutivo e nesses seres que estão aí na natureza, né? Então, quando a gente fala em evolução, nós temos que pensar bastante na questão do processo evolutivo. Como esse processo evolutivo acontece, né? Então, você tem lá um ser, e esse ser ele sofre o que nós chamamos de pressão biológica. Essa pressão biológica é algo, alguma modificação ali no sistema ou no ambiente
que ameaça a vida dessa espécie. Então, a princípio, todos os seres vivos, eles têm dois únicos objetivos. Esses objetivos são sobreviver e se reproduzir. Basicamente, todo ser vivo tem essa programação nos seus genes para fazer, né? Então, nós temos esse objetivo máximo que é sobreviver e nos reproduzir. Então, sempre que esses dois objetivos são colocados em risco, né, por alguma pressão biológica, esses seres vão ter que se adaptar. E como que é o processo de adaptação? Então, imagina que você tem uma população de determinados indivíduos, e aí o ambiente modifica, ou por uma falta d'água, ou porque aumentou a temperatura daquele ambiente, ou porque tem uma escassez de determinado alimento, que é o alimento principal daquela população. Então, o que vai acontecer? Essa população começa a sofrer uma pressão biológica. A pressão biológica é algo ruim que vai fazer com que essa população morra, né? Então, ela pode se extinguir. Mas o que vai acontecer? Quando essa pressão biológica acontece, então faltou água. Então, a maioria desses seres aqui começam a morrer, mas vai ter um ou outro indivíduo aqui dessa população que tem alguma diferença, né? Então, a gente sabe que todos os seres das mesmas espécies, né, eles sempre são diferentes, né? Se você pegar todos os seres humanos, todos são diferentes. Então, nós reagimos diferentes às doenças, né? Nós reagimos diferentes a determinados alimentos, então, o que faz bem para mim não faz bem para o meu vizinho. Então, isso vai conferir aos seres, né, algumas diferenças biológicas também. Então, quando a gente sofre essa pressão, aqueles que estão mais adaptados para aquela pressão biológica, eles vão conseguir sobreviver. E quando eles conseguem sobreviver, eles podem se multiplicar e continuar na sua trajetória, que é sobreviver e se multiplicar, né, e reproduzir. Então, esses seres que tiverem uma capacidade maior de viver naquele ambiente, que no caso do meu exemplo, né, que está faltando água, aqueles que conseguem viver bem com menos água, vão ser os mais adaptados, eles vão sobreviver. E o que vai acontecer? Quando esses seres que sobrarem, né, começarem a se multiplicar entre eles, eles vão dar na sua próxima geração filhos que vão ter provavelmente a mesma capacidade de sobreviver com menos água, né? Sobreviver bem com menos água. Então, essa população volta a crescer novamente, né? Com aquelas dificuldades e se adapta àquele ambiente. Né? Então, quando você vai tendo mudanças desses ambientes, você vai tendo os seres que estão ali naquele ambiente, né? Eles sofrem essa pressão através dessas mudanças, que podem ser diversas, né? E aí, os mais aptos acabam sobrevivendo. E aí, esse processo vai acontecendo repetidas vezes até você ter uma modificação de alguns elementos, né? Como características de tamanho, características de esqueleto, mudanças de formato de mão, formato de perna, pelagem, né? Às vezes você está num ambiente que precisa mais de pelo, outro que não necessita mais de pelo. Então, eles vão, com o passar do tempo, essas características vão aparecendo nessas populações. Basicamente é isso, né? Lógico que o processo evolutivo é um pouco mais complexo, né? Mas também, assim, nós não vamos dificultar ainda mais, né? Esse processo. Existe uma outra característica do processo evolutivo, que são algumas adaptações que vão acontecendo com relação aos hábitos daquela população, né? Então, por exemplo, o ser humano, ele há muito tempo começou a tomar leite, né, de outros animais, né? Então, todos os animais tomam leite da sua própria espécie, e o ser humano começou a tomar o leite de outras espécies. E esse leite não faz tão bem para a gente, né? A gente não tem enzimas, não tem um preparo para tomar o leite de outra espécie. Mas, com o passar do tempo, alguns seres humanos começaram a produzir essas enzimas, né? Ou
por algum motivo, eles tinham essa característica e começaram a produzir as enzimas para digerir o leite de outras espécies. E aí, com o passar do tempo, né, então você começa a criar uma população hoje que já tem uma capacidade de ingerir esses alimentos aí sem passar mal, né? Então, algumas pessoas têm uma característica de não conseguir digerir bem o leite, enquanto outras pessoas têm essa característica, mas não necessariamente houve uma pressão biológica nesse sentido. Esse tipo de adaptação acontece de forma mais lenta, né? É uma coisa muito mais demorada para acontecer. Então, esse processo evolutivo, ele demora milhões e milhões de anos, né? Então, se você começar a olhar a evolução do nosso primeiro ancestral até você chegar no ser que nós somos hoje, né? Isso demorou cerca aí de 2 a 3 milhões de anos, né? Então, nós hoje somos resultado de um processo adaptativo aí de 3 milhões de anos aproximadamente, né? Pode ser mais, pode ser menos, as pessoas estimam isso, né? Como mais ou menos esse tempo, né? E aí, nós temos características, né? Que são próprias do ser humano. E aí eu vou falar um pouquinho, assim, também sobre como que essas características foram aparecendo, né? Algumas adaptações foram aparecendo, e essas adaptações, como que elas hoje interferem na nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente fala em evolução, que a evolução não é uma coisa linear, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que tirar aquela imagem que nós temos, né? Do homem evoluindo do macaco, né? Então, assim, se hoje existe macaco na natureza, existe o ser humano na natureza, nós estamos no mesmo nível evolutivo, né? Não significa que nós viemos do macaco, né? O que nós temos é um ancestral comum. Então, a gente tinha um ancestral comum e no meio da evolução houve ramificações nessa evolução e aí nós tivemos um ancestral que evoluiu e teve, através dessas pressões evolutivas, né, que eu falei para vocês, pressões biológicas, né, ele se adaptou e formou um ser que é o macaco, e os outros indivíduos foram para outros ambientes e, através dessas pressões evolutivas, evoluiu para o ser humano. Mas a gente tem um ancestral comum. Então, o homem, ele não descende do macaco, ele não é descendente do macaco diretamente, como muitas pessoas acham, né? Então, a gente tem que tirar essa imagem da cabeça, né, de que a evolução é linear. Então, olha, quando a gente olha essa figura, né, ela aparece aqui, né, o chimpanzé, depois um ancestral aqui um pouco mais ereto, né, até esse aqui que já está mais de pé, totalmente ereto, com armas, né, esse aqui já usando alguma ferramenta, esse outro usando uma ferramenta já industrial, e depois o homem meio que já agachando, curvando, né, no computador, né? Então, assim, a gente vê esse processo evolutivo, né? E, é lógico, essa chargezinha aqui, né? É uma coisa para ser engraçada, né? Não é tanto, mas a gente vê aqui que muitas pessoas acham que a evolução é isso, né? É um macaco que foi evoluindo, foi se desenvolvendo até chegar no ser humano, né? Então, a gente tem que quebrar essa imagem e começar a entender a evolução como algo diferente, né? Então, a gente, como eu falei para vocês, né? A gente hoje vive, né, com o gorila, com o bonobo, o chimpanzé e o ser humano. São todos animais que estão juntos na natureza hoje, né? Então, a gente hoje ocupa o mesmo nível evolutivo, né? Mas se você olhar o nosso passado de evolução, nós tivemos um ancestral comum, né? Então, cada um desses ancestrais foram para regiões diferentes, né? Tiveram seus momentos de vida diferentes,
e tiveram que evoluir diferente, nesses diferentes ambientes, por diferentes motivos, né? E aí, uns evoluíram e tiveram esse formato de macaco, outro do bonobo, outro chimpanzé e outro ser humano, e assim por diante, né? Então, nós temos hoje vários macacos que têm ancestrais comuns aí com o ser humano. Então, a evolução é algo como isso, né? Então, você tinha aqui um ancestral, esse ancestral, ele evoluiu por algum motivo, né? Ele teve seres que desenvolveram com um determinado formato e outros que foram desenvolvendo em outro formato até gerar o chimpanzé. Esses seres aqui foram se desenvolvendo e foram tendo ramificações, até você encontrar aqui no final das ramificações o que seria o ser humano, o Homo sapiens, né? E a gente vê assim que o Homo sapiens ele tem também, né, um ancestral comum do homem de Neandertal, tem o Homo erectus, etc., né? Todos aqueles australopithecus, todos esses que a gente vai vendo aí, né, no processo evolutivo, nós viemos de ancestrais deles que se adaptaram de formas diferentes, mas eles tiveram ramificações e muitos deles foram para regiões diferentes, né, do planeta, e essas regiões têm características biológicas diferentes, né? Então você vai ser submetido a pressões biológicas diferentes, portanto, cada um vai se diferenciar de uma maneira diferente. Houve uma época ainda no nosso planeta em que Homo sapiens, homem de Neandertal e outros hominídeos, né, conviviam juntos, né, e ocupavam espaços próximos, inclusive, né, e eles começaram a guerrear. E aí existem várias especulações aí, né, com relação à evolução, de por que o homem permaneceu vivo, né, enquanto essas outras espécies simplesmente foram exterminadas, né? Então, algumas especulações diz que nós, homens, dizimamos as outras espécies, né, porque eram concorrentes e assim, já tinha, né, uma questão de guerra, né, de concorrer com relação a território, etc., né, e como eles ocupavam territórios próximos, né, então, uma das especulações é que os homens, né, o Homo sapiens, ele acabou dizimando todas essas outras espécies, levando elas à extinção. Por isso que hoje nós não temos esses hominídeos convivendo com a gente, né? E também outras especulações dizem, né, que o que fez também com que nós nos sobrepusesse a esses hominídeos, né, foi a nossa capacidade de socialização, que é muito maior do que esses outros hominídeos, né? Então, diz os estudos antropológicos, por exemplo, que um clã de homens de Neandertal, eles eram formados por 5, no máximo 10 pessoas, enquanto um clã de Homo sapiens já era muito mais sociável, né? Então, você conseguia ter um clã de mais de 50 pessoas, né? E esse clã de mais de 50 pessoas é capaz de se organizar de uma forma muito melhor, né? Para fazer um ataque, ele é capaz de trocar informações com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, né? Então, o fato de você ter essa grupo grande, né? Você consegue ter uma aproximação maior, uma sociabilização maior, né? E essa sociabilização talvez tenha sido algo que fez com que nós pudéssemos ter uma capacidade de combate aí, e organização para sobrepor a esses outros hominídeos, né? E não foi só o Neandertal, tinha outros hominídeos também que viviam na Terra. E algumas características que nós temos, né, quando você olha na questão de raças, né, então você vê, hoje tem o branco caucasiano, você tem o asiático, né, você tem o índio, então essas diferenças acabam acontecendo através de hibridações entre essas espécies, né, então, quando o Homo sapiens, ele acaba se juntando com uma outra espécie, né? Então o Homo sapiens teve uma hibridação com o Homo de Neandertal, dando uma nova espécie, uma nova raça, né, diferente, com características mais
de Homo sapiens, né? Mas com características físicas diferentes. Então, as raças, a especulação é de que elas tenham sido uma hibridação de várias espécies de hominídeos com Homo sapiens que aconteceram em determinados momentos aí da nossa evolução. Então, nesses termos, né, a gente entende também, dentro desses estudos, que o negro africano, pela genética e tudo mais, ele é o Homo sapiens original, né? Ele é o Homo sapiens puro. Então, aquele negro africano, ele é o Homo sapiens puro, sem hibridação, sem essa junção de genes aí dos neandertais e outros hominídeos. Então, nós podemos ver aqui, né, nesse quadrinho aqui, toda essa questão evolutiva, né? Então, você tem aqui o Australopithecus, né, que é o surgimento dele aparece aí em 3 milhões e meio de anos atrás, ou 2 milhões, né? Então, existem especulações ainda. O Australopithecus, ele era um ser menor do que o ser humano, né? Eles atingiam aí 1,20 m mais ou menos de estatura. Ele era muito mais macaco do que humano, né? Tinha dificuldade para andar, ele não andava como nós humanos andamos, né? Mas ele já tinha habilidade de ficar em pé, né? E se movimentar com uma certa agilidade em pé, né? Depois a gente vai vendo aqui, né, algumas outras diferenças, né? Então, vai evoluindo, 2 milhões de anos, a gente já tem o Homo erectus, né? Então, praticamente, o Homo erectus, ele é o homem que está mais ou menos próximo, né? Ele é bem próximo do que o ser humano é hoje, né? Um comentário aqui para a gente começar a pensar, né, nesse raciocínio evolutivo com relação à dieta, é que esse Homo erectus, ele já era capaz de cozinhar a sua comida, né? Então, ele já praticava cozimento da comida, e aí a gente começa a pensar, né, será que a gente realmente deve comer alimentos crus, né? Será que todo alimento cru é bom? Então, aquela dieta que algumas pessoas pregam por aí, né? A dieta macrobiótica, né? Que é uma dieta onde você ingere somente alimentos não processados, né? E alimentos vivos, né? Que ainda contém algum tipo de vida. Será que isso realmente é bom para a gente? Será que isso deveria fazer parte da nossa dieta? Né? Então, fica aquela questão, né? Se há 2 milhões de anos atrás a gente já tinha um ancestral que cozinhava, né? Então, por que que a gente deveria estar... Algumas pessoas pregam que a gente deveria comer animais crus, né? Aqui, 2 milhões, 2 milhões e meio de anos atrás, né, o Homo de Neandertal, que coexistiu junto com o Homo sapiens, né? E aí a gente vê que também esses dois já cozinhavam, né? Há milhões de anos atrás, eles já estavam cozinhando suas comidas, né? Já estavam elaborando, né? Então, o Homo de Neandertal, ele já além de cozinhar, né, de fazer um cozimento, esquentar a sua carne, também já fazia uso de alguns tipos, né, rudimentares de especiarias e temperos, né? Então, imagina, esse cara aqui já temperava a sua comida, né? E aí, o Homo sapiens já começou a elaborar, né? Eu já vi uma teoria de um antropólogo que dizia que a nossa espécie deveria chamar Homo... Como é que ele falava? O antropólogo, ele dizia... Espera só um pouco. O antropólogo dizia que nós deveríamos nos chamar
Homus Gourmet, né? Então, é o Homus Gourmet, né? Que a gente hoje gourmetizou totalmente, né, a comida. Então, a gente começa a elaborar sabores, né? Fazer junções de alimentos, de sabores, fazendo coisas cada vez mais complexas e sofisticadas, né? Então, uma, lógico, é uma brincadeira, né? Mas é algo para se pensar, né? Porque hoje a gente vê o quanto nós evoluímos, né? E como a gente consegue produzir alimentos com sabores extremamente gostosos, né? Então, se você for ver assim, o que é uma comida, uma carne empanada, por exemplo, né? Que você pega a carne, você tem que cozinhar ela, você tem que empanar com uma massa, fazer uma massa que junta vários elementos que dá uma coisa totalmente diferente no final, né? E aí como que a gente foi planejando isso, né? Saber que juntar um ovo com uma farinha e colocar um sal ali, não sei o quê, dar o ponto da massa. Então, tudo isso é um processo de evolução extremamente incrível, né? Daí você faz aquela carne com empanada, né? Então, assim, é muita evolução. Tem gente que ainda vai fritar, né? Então, quem que inventou esse processo de fritar? O outro assa, o outro põe na churrasqueira. Então, a gente vê que como a gente evoluiu em processos, em formas de elaboração e a questão também de especiarias e temperos, né? Então, tudo isso vai trazendo aí uma motivação para comer e vai trazendo outras características para o ser humano. Então, continuando aqui, né, com relação às adaptações evolutivas, eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, né, mas é interessante para a gente ver como o ser humano foi se moldando mecanicamente, né, para um ser que desceu da árvore, né, se você pegar os nossos ancestrais, eles eram ancestrais que se movimentavam através de árvores, né, em um determinado momento, por alguma pressão evolutiva, que pode ser porque a vegetação mudou, o clima da terra mudou, e aí você não tinha mais uma floresta exuberante, onde você podia pular de um galho para o outro, né? De repente, o homem foi dominar um ambiente que era um ambiente de savana, né? Então, um ambiente muito mais hostil, com menos árvores, né? Árvores capazes de sustentar um macaco, né, por exemplo. Então, a vegetação da savana é uma vegetação mais rasteira e com uma alimentação totalmente diferente. Então, a gente vê que o ser teve que se adaptar, modificando a mecânica, né, da perna, da bacia, tanto para poder se reproduzir, como para poder se movimentar e adquirir alimento e manter a sua sobrevivência, né? Então, a gente vê várias diferenças aí, né? No formato da pelve, formato do fêmur e no formato do pé também, né? Eu gosto bastante de falar dessa parte de evolução também porque eu gosto de analisar muito o pé, a pisada, esses hábitos de correr, né? E comparar isso também com os hábitos que nós temos atualmente de usar o calçado ali, os tênis de corrida para correr, né? Então, é interessante também, essa é uma outra forma da gente ver o ser humano sobre esse prisma evolutivo, né? Quando a gente entende por que que nosso pé tem esse formato, a gente começa a questionar a questão de que se a gente deve ou não usar tênis e se vai usar o tênis, que tipo de tênis seria o melhor para a gente usar, né? Eu costumo falar que esse é um tema que eu gosto bastante, né? Eu costumo falar que não existe um tênis adequado, né? Falar em calçado inadequado, isso acaba sendo um pleonasmo, né? Porque não existe calçado adequado para o ser humano, que teve todo um processo evolutivo de 2, 3 milhões de anos por ter um pé nesse formato, que é para a gente andar, né, com ele descalço, né? Com ele movimentando da forma como ele deveria ser. E, de repente, hoje a gente coloca tudo dentro de uma caixa com um solado, faz XPTO, né? E acha que isso
é melhor do que 2 milhões de anos de evolução, né? Se você pegar dentro da nossa história aqui, você vai ver que o tênis de corrida, né, esses tênis todos tecnológicos, eles surgiram há menos de 60 anos aí, né? Então, a gente tem aí um gap muito grande, né, entre 2 milhões de anos de evolução e um tênis que vem sendo desenvolvido aí há 60 anos atrás, né? Então, qual será que é a melhor ferramenta, né? Esse tênis que a gente está inventando ou o nosso pé, né? Da forma como ele é feito para trabalhar. É lógico, né, que hoje, pensando na nossa vida moderna, e o mesmo vai servir para os alimentos, né? A gente vê que o nosso pé, ele já não tem mais a mesma evolução do pé do nosso ancestral, porque a gente já começa a colocar o calçado desde criancinha, né? Então, o nosso pé hoje, quando você pega e analisa um pé de um paciente, por exemplo, ele não está no seu estado natural mais, né? Então, não adianta você falar para o seu paciente simplesmente tirar o calçado e começar a andar descalço, que vai melhorar todos os problemas de joanete, de fascite plantar, né, de dor de metatarso, etc. Não é bem assim que a coisa funciona, porque o pé não teve todo o desenvolvimento motor, não teve todos os estímulos que eles deveriam ter, né, durante esse processo de crescimento do indivíduo, né? E o mesmo acontece com a nossa alimentação, né? Então, fazendo um paralelo, né, o homem moderno mudou totalmente a nossa forma, a nossa cultura. Então, a gente hoje começa a colocar calçado em bebezinhos, né, que ainda nem estão ficando de pé, calçados que alteram a mecânica do funcionamento do pé, e o mesmo a gente faz com a comida, né? Então, a gente começa a introduzir alimentos dos mais variados e muitas vezes introduzindo alimentos que não são próprios para o ser humano, né? Então, por exemplo, né, houve uma época, e eu ainda vejo isso, né, já vi isso várias vezes, né, pessoas dando refrigerante para bebês, né? Então, a pessoa colocando Coca-Cola e dando para um bebê. Então, é lógico que eu não estou falando mal da Coca-Cola, etc., mas, assim, não é uma bebida própria, né? Ela não tem elementos que o bebê necessita, né? Então, é um absurdo, né? Mas tem gente fazendo isso, dando salgadinho, papinhas industrializadas, etc., né? São coisas que não são próprias, né, da nossa evolução, né? Então, vamos continuar aqui, vamos voltar para os slides. Cadê meu cursor? Meu Deus. Então, voltando aos nossos slides, podemos ver aqui mais uma vez, né, dentro desse processo evolutivo, né, e hoje a gente tem vários macacos que evoluíram, estão no nosso mesmo nível de evolução, né, porque coexistimos juntos, né, e a gente vê que cada um tem um estilo de vida diferente, né, cada um ocupa a árvore de uma forma diferente, ocupa diferentes níveis numa árvore, e tem alguns, por exemplo, o gorila, que já anda mais no chão, enquanto o chimpanzé também, né, são dois que andam mais no chão, não ficam tanto nas árvores, né, eles já têm um pé diferenciado, né, enquanto o ser humano que já anda exclusivamente no chão, né, nós não ficamos pulando de galho em galho, então nosso pé é diferenciado, né, então para cada função você teve que ter adaptações diferentes aí, né, e o mesmo vai acontecer com a nossa questão intestinal, né, a nossa forma de comer e tudo mais. Só para vocês terem uma noção aqui, né, quando você pega um gráfico e compara, isso aqui são gráficos de biomecânica, né, se você comparar uma pessoa hoje correndo com um calçado de amortecedor, você consegue ver
que, se comparar, né, com uma pessoa correndo descalço, a pessoa que corre descalço, mas não aquela pessoa que correu a vida inteira com calçado, tirou o calçado e foi correr. Não, a gente está falando da pessoa que sempre correu descalço, né? Então, a pessoa que é habituada, foi adaptada desde criança a fazer isso, né? Essa pessoa, ela tem menos impacto no pé do que a pessoa que corre com um tênis, né? Então, a gente tem uma biomecânica muito bem preparada para fazer diversas coisas, né? Principalmente para correr e para andar, né? O ser humano, ele é um animal naturalmente corredor, né? Nós hoje não estamos corredores, né? Porque a nossa cultura hoje não nos leva a correr, né? Então nós não estamos corredores, mas nós somos seres naturalmente corredores. Então nosso pé é muito bem adaptado para isso. Nós temos um sistema de amortecedor para isso. A diferença é que quando você coloca um calçado com amortecedor, você consegue modificar a sua biomecânica original de corrida e vai fazer com que você consiga ter um desempenho melhor, né? Então, assim, a gente não pode confundir esse desempenho melhor com ter uma capacidade melhor, né? Isso vai ter um custo, né? Então, o cara que tem lá, corre com calçado que aumenta o desempenho dele, isso vai ter algum custo que normalmente se traduz em lesões, né? Em lesões precoces aí do sistema musculoesquelético e vai fazer com que ele tenha dores e patologias do sistema musculoesquelético, principalmente pé, tornozelo, joelho, etc. Né? E o mesmo vai acontecer com a alimentação, né? Então, a partir da hora que você está comendo alimentos que não são próprios do ser humano, né, isso vai ter um custo, né? Mesmo que o alimento seja mais gostoso, ou que você tenha uma absorção rápida para fazer determinado esporte, não sei o quê, isso vai ter um custo, né? Bom, olhando aqui a arcada de vários hominídeos, né? Comparando, não tem só hominídeos aqui, né? Eu acho que tem um gorila aqui também, tem os macacos aqui, né? Então, aqui tem os macacos, aqui embaixo tem uma série de hominídeos, né? A primeira fila toda aqui é macaco, ó. Então, a gente vê, assim, a diferença da dentição, né? E a diferença do tamanho da mandíbula também, né? Então, a gente começa a ver que os nossos ancestrais e os nossos amigos primatas aí, eles têm uma característica de ter uma mandíbula maior, né? Essa mandíbula maior tem relação com o tipo de alimentação que eles fazem, né? Então, esses ancestrais e esses macacos, eles são principalmente herbívoros, né? Eles comem ervas, né? O fato de você ter um canino grande não necessariamente significa que você é um predador, tá? Então, o canino não caracteriza o ser como predador. Às vezes, o canino é uma indicação de que você é mais forte do que o outro, né? De que o primata tem uma genética melhor, né? Então, ele pode ser muito mais uma característica que vai facilitar, sei lá, o acasalamento ou a superioridade dele diante do grupo, né? Do que uma característica que determina esse indivíduo como sendo ou não predador, né? E aí, esses animais aqui, e os nossos ancestrais, eles eram herbívoros, eles comiam comida muito mais dura, né? Então, se você vai comer folha, caule, raiz, você tem que mastigar muito mais. E outra característica desse tipo de alimentação é que ela tem baixa caloria, né? Então, esses alimentos de baixa caloria vão fazer com que eles tenham que mastigar por muito mais tempo, né? Então, você tem que, por exemplo, se você pegar um gorila, ele passa praticamente aí 16 horas do dia mastigando a sua alimentação. Ele se alimenta por muito tempo e mastiga por muito tempo, né? Então, imagina você passar 16 horas do seu dia só comendo, né? Basicamente, né, a maioria desses nossos ancestrais aqui, que eram herbívoros, eles tinham que comer muito o tempo todo para suprir
uma necessidade calórica. Só que a necessidade calórica deles é bem menor do que a nossa necessidade calórica, tá? Então, eles gastavam menos energia também, né? Porque não tinha necessidade, não tinha que se movimentar, se locomover muito, não precisavam correr, né? Então, a necessidade calórica deles era muito menor. E por uma característica também bastante importante, né, nesse quesito de evolução, que é o gasto calórico do cérebro, né? Então, assim, uma característica muito importante, né? Você vê que o ser humano, ele tem um cérebro muito maior do que todos eles, né? Então, você vai vendo que, com o passar do tempo, você vai aumentando o tamanho do crânio e o tamanho do cérebro também. Isso faz com que você aumente o seu gasto energético, porque o cérebro é algo que gasta muita energia. Então, quanto menor o cérebro, menos gasto energético. Não é só músculo que gasta energia, né? Então, aqui a gente vê a adaptação, né? Então, você vê aqui os ancestrais mais antigos, né? Conforme eles eram adaptados e as regiões que eles ocupavam, né? E aí você vê, assim, que quanto melhor ele foi sendo adaptado, né? Ficou ereto, melhorou suas capacidades, suas habilidades, mais áreas ele conseguiu dominar, né? E aí você começa a ver que você, de repente, sai de uma espécie herbívora que era capaz de dominar um ambiente africano, né? Ele foi para uma espécie onívora, que já come tanto carne como vegetais, né? E aí você começa a ter um suprimento calórico maior e com isso você começa a ter um corpo muito maior, né? Muito mais pesado, muito mais robusto, né? Capaz de aguentar mais coisas, né? E aí esse corpo vai evoluindo também com melhores capacidades e habilidades, né? Dominando também a Europa, Oriente Médio, e hoje a gente tem um corpo super adaptado para fazer diversas coisas com um cérebro extremamente adaptado, né? Consumindo bastante caloria, e aí a gente conseguiu dominar todo o planeta Terra e agora a gente está tentando destruir ele, né? Então, basicamente é isso. Se a gente comparar agora, né, e essa parte é a parte mais importante, talvez, da aula, é a gente entender por que o ser humano não é vegetariano e também entender por que o ser humano não é carnívoro, né? Então, quando a gente compara que o intestino, né, todo o sistema digestório, né, de um animal que ele é totalmente carnívoro, ele tem uma determinada característica, né? Então ele tem aqui um intestino delgado bastante longo, né, e muito mais longo do que o nosso, e um intestino grosso mais curto, né? E um estômago bem robusto, né? Se você pegar agora um animal que é herbívoro, você vai ver que ele tem um intestino delgado que não é tão longo, um intestino grosso bem mais longo, né? E você tem um seco extremamente grande também, né? O seco, ele é um órgão, né? Uma parte do nosso intestino que vai também ajuda, né? A trabalhar a parte da digestão de de algumas partes de planta, né? E aí, no nosso caso, né? Nosso seco, ele foi atrofiado, né? Então, a gente tem o que ele tem aqui de grande, né? A gente tem pequeno, atrofiado, que hoje é o apêndice, né? O nosso apêndice, aquele apêndice que inflama e a pessoa tem que correr e fazer a cirurgia, ele era um órgão que servia para fazer a digestão aí de partes das plantas, né? Então, ele é um resquício que a gente tem da nossa ancestralidade dos herbívoros, né? E quando você compara agora, quando a gente olha o intestino do homem e compara com esses dois intestinos, você vê
que ele é um intestino que não tem característica nem de um e nem do outro, né? A gente tem um estômago bem robusto aqui, a gente tem um duodeno extremamente complexo, capaz de trazer bastante enzimas, né, que vem do fígado para digerir gordura, que vem do pâncreas para digerir um monte de outras coisas. A gente tem um intestino delgado mais curto até do que o intestino delgado dos nossos carnívoros, né? E também um intestino grosso também que é menor do que dos nossos herbívoros, né? E aí você tem aí um intestino muito mais curto, né, do que dos outros animais e muito mais eficiente, né? Então ele é eficiente por quê? Porque nós conseguimos produzir enzimas que eles não produzem e nós processamos melhor os nossos alimentos, né? Então, a partir da hora que você tem um animal que é capaz de cozinhar, que é capaz de processar o alimento, né? Que é capaz de deixar o alimento muito mais fácil de ser absorvido, né? Mesmo que seja um vegetal, você acaba sendo mais eficiente na hora de comer. Se você é mais eficiente, você precisa ter menos área de absorção por causa da sua eficiência. Então, aqui a gente começa a ver algumas características, né, de que os nossos ancestrais, né, então a gente viu que o nosso ancestral ali, o Homo erectus, de 2 milhões de anos atrás, ele já tinha capacidade de cozinhar os seus alimentos, né, e aí você começa a modificar a sua alimentação por conta disso, e o alimento cozido, ele acaba tendo uma absorção muito mais eficiente, e aí você acaba precisando de menos área de absorção depois nos seus intestinos, né? Então, você consegue digerir de uma forma melhor, né? Então, quando você come, por exemplo, uma cenoura crua, você vai ingerir, sei lá, coisa de 30% dos nutrientes daquela cenoura. Mas se você comer a mesma quantidade daquela cenoura cozida, você vai absorver aí praticamente 80%, né? Então, assim, a sua capacidade de absorção cresce muito com o cozimento, né? E aí você começa a ter bastante eficiência aí nesse processo. A gente mastiga bem, né, os alimentos, o alimento já vem desfiadinho, já vem cortadinho, já vem picadinho também, né? Então, esses processos todos, né, que a gente faz de picar a comida, deixá-la molinha, macia, tudo isso faz com que o processo de digestão seja muito mais fácil e o processo de você adquirir calorias e nutrientes acaba sendo facilitado também. Entendido isso, né, nós vamos ver, né, que conforme a gente foi melhorando a nossa capacidade, né, de adquirir calorias, né, e fazer com que a mesma quantidade de alimento a gente conseguisse aproveitar mais, o que aconteceu? Começou a sobrar energia, né? Então, a gente começou a sobrar energia para poder usar tanto no nosso sistema musculoesquelético, mas também para usar aqui no nosso cérebro, né? Então, quando você tem mais energia e essa energia está sobrando, você consegue usar mais energia para o cérebro. E aí, o que aconteceu no processo evolutivo foi um aumento do tamanho do cérebro e o aumento das nossas capacidades cognitivas, né? Então, a gente começou a ter mais capacidade de socialização, de trocar informação, mais habilidades motoras, tudo isso foi surgindo, né, da capacidade de criar coisas, de associar uma coisa com a outra, tudo isso foi graças a gente ter uma capacidade aí de nutrir esse cérebro de forma eficiente, né? Então, não adianta você ter muito nutriente no momento, né? Então, aqueles seres, né, que vão lá, caçam, tem um animal ali que ele consegue comer, mas depois fica muito tempo com escassez, ele não vai ter energia de sobra para poder ter esse processo de evolução. Mas a partir da hora que você tem eficiência,
capacidade de armazenamento, capacidade de elaborar melhor a sua comida, né? Tudo isso vai fazer com que você consiga muito mais energia para poder alimentar o seu cérebro. E aí o seu cérebro começa a crescer, e aí você tem uma evolução cerebral por conta disso, né? Então, a gente vê como a evolução também da culinária, né, contribuiu aí com o nosso processo evolutivo, né? Então, lembrando que esse cara aqui, ó, do meio, ele já era capaz de cozinhar seus alimentos, né? Então, ele já elaborava os seus alimentos. E esse cara aqui, ó, ele já estava temperando seus alimentos, né? E hoje nós somos praticamente gourmets, né? A gente faz alimentos extremamente elaborados, com sabores e etc, né? Então, só para termos de comparação, né, para a gente poder entender, se você pegar um chimpanzé adulto, com 60 quilos, mais ou menos, né, que é um chimpanzé adulto, ele é forte, ele é capaz de fazer uma braquiação extremamente rápida, né, se a gente for competir numa corrida de braquiação com macaco, mesmo um humano bem treinado não vai ganhar de um macaco, né, de um chimpanzé. Então, são animais extremamente fortes, ágeis, né? Mas, quando você compara a quantidade de caloria que um chimpanzé gasta no seu dia e compara com o humano, o nosso cérebro gasta sozinho, só o nosso cérebro, o mesmo que um chimpanzé inteiro, adulto, gasta por dia, né? Então, ou seja, né, o nosso cérebro, só o nosso cérebro está gastando, consumindo a mesma energia de um macaco inteiro, né? Então, por quê? Nosso cérebro gasta muita caloria, né? E para a gente suprir essa caloria, a gente tem que ter alimentos extremamente calóricos, né? O chimpanzé, ele se alimenta por muito tempo, ele gasta muito tempo da sua vida comendo, mastigando, engolindo, né? Mastigando, engolindo, etc, né? Então, o chimpanzé, ele precisa gastar muito tempo para comer. A gente hoje, se somar café da manhã, almoço e janta, né, se somar as 3 refeições principais hoje do ser humano, a maioria das pessoas não gasta mais do que 1 hora e meia por dia se alimentando, enquanto um chimpanzé gasta horas e horas do seu dia só para se alimentar. O mesmo acontece com o gorila, né? Tem algumas pessoas que falam assim, que o ser humano deve ser vegetariano, né? Então, olha lá, o gorila, que é o rei da floresta, ele é vegetariano, olha como ele é forte, não sei o quê. Mas, assim, ele gasta muito menos energia, porque ele tem um cérebro que é muito pequenininho, né? Então, apesar dele ser grande e forte, né, o gasto energético dele é muito menor do que o nosso, porque nós temos que suprir toda a necessidade do nosso cérebro, né? E como que a gente vai conseguir, né, suprir toda essa necessidade, né, calórica, né? Então, quando a gente começa a ver, estudar antropologia, a gente vê que os nossos ancestrais, quando eles desceram da árvore, né, e a árvore era um ambiente menos hostil, né, era um ambiente que você tem ali o alimento no próprio lugar onde você mora, né, você pega a folha, pega o caule, né, se você descer, você cava e ainda tem a raiz, você acaba tendo comida o dia inteiro para você comer, né? Então, se você pegar esses animais, eles não se locomoviam muito para conseguir comer, né? Então, se você pegar um chimpanzé, por exemplo, ele se desloca mais ou menos uns 300 metros, talvez no máximo 1 quilômetro por dia, para conseguir se alimentar. Enquanto você pega um ser humano ancestral nosso, né, eles tinham que talvez caminhar aí por 15 quilômetros por dia, né, para conseguir o alimento do dia a dia, né? Então, assim, você vê que quando você está num ambiente ali de floresta, né, é um ambiente muito favorável para você ter comida, mas é uma comida de baixa caloria, então você come sem precisar se locomover muito, né, mas tem que comer por muito tempo, né? Aí, a partir da hora que você está num novo ambiente, né, que agora você desceu da árvore e foi dominar um ambiente de savana. O que você tem que ter? Muita caloria em pouco alimento. E onde a gente consegue muita caloria em pouco alimento é comendo carnes e gorduras, né?
Então, o ser humano, segundo a teoria da antropologia, né, o ser humano ele conseguiu ter todo esse aspecto evolutivo para conseguir suprir a energia, né, a necessidade energética do cérebro. Ele teve que começar a comer carne, né? Então, o ser humano, a partir da hora que ele foi dominar a savana, ele teve que se adaptar para esse novo estilo de vida e esse novo estilo de alimentação. Então, existem várias teorias aí de que o homem começou primeiro comendo ovos, né? Depois que o homem começou a comer, que ele não era um caçador, né? O homem não era um caçador, ele era um animal que pegava os restos de comida, né, de outros predadores. Existem várias teorias aí, ninguém sabe ainda ao certo, né, como que se deu essa transição, se foi comendo apenas ovos, né, se foi comendo o resto dos predadores, mas o fato é que o homem começou a comer uma comida de alta caloria, né? E essa comida de alta caloria inclui, né, a carne, principalmente algumas vísceras, né, principalmente o fígado, que é uma carne bastante calórica, com muita vitamina, né, muitos nutrientes, né? Então, o fígado é algo muito bom para ser comido, né? E o tutano dos ossos, né? Então, foi essa a base alimentar aí que conseguiu fazer com que o ser humano tivesse toda essa capacidade adaptativa e dominar diversos ambientes, né? E aí, nós fomos evoluindo, fomos dominando vários ambientes e fomos modificando a nossa comida também, né? Então, a gente partiu, né, como a gente é gourmet, a gente partiu aí, né, começamos a trabalhar melhor a carne, começamos a modificar a carne e fomos dominando aí outros estilos também de caça, né? Então, conforme ele foi evoluindo, o ser humano começou a caçar de forma cada vez mais eficiente, tendo cada vez mais sobras de comida, né? E hoje a gente evoluiu para um estágio, né, onde nós domesticamos animais, né, nós domesticamos as plantas, a gente manipula a genética das plantas para que elas deem alimentos cada vez mais calóricos, com mais substância para a gente tirar delas, né, com folhas cada vez maiores, etc. E nós começamos a industrializar também esses alimentos, né? Então, hoje, o nosso estilo de vida, né, como eu falei para vocês, o ser humano ancestral ali na savana, ele, para conseguir uma quantidade aí de 1.500 calorias, ele tinha que percorrer basicamente 15 quilômetros por dia para conseguir 1.500 calorias diárias, né? Enquanto hoje a gente tem uma facilidade de conseguir alimento, né, muito grande. Então a gente consegue percorrer aí, vamos colocar 500 metros, talvez 1 quilômetro em um hipermercado, né, e encher um carrinho aí com mais de 40.000 calorias, né? Então a gente começa a fazer gastar menos, né, energia para buscar as calorias que a gente consome, e a gente começa a ter alimentos cada vez mais calóricos, e alimentos que são transformados, modificados e processados, que não necessariamente são bons para a gente, né? Então, nossa alimentação mudou muito, né? Conforme nossa cultura e as nossas necessidades culturais foram modificando, né? Mas a nossa fisiologia não evoluiu tanto, né? Então, hoje, a gente basicamente tem uma fisiologia, não vou falar que é igual, né? Mas ela é bem semelhante ao nosso ancestral de 10, 20 mil anos atrás, né? Do nosso ancestral que estava ali no período paleolítico, né? Então, a gente tem a mesma fisiologia deles, a gente tem a mesma capacidade deles, mas culturalmente nós evoluímos muito e aí nós comemos muito diferente deles, né? Então, uma fisiologia de um jeito, mas a gente supre essa fisiologia de uma outra forma. E por conta disso, nós começamos a ter o problema aí da obesidade, né? Então a gente começa a engordar, a ganhar peso com facilidade, né?
Então, vendo tudo isso, né, são questões bastante importantes para a gente começar a questionar, né? Se você tem aí um ancestral que conseguia um alimento, né, ele evoluiu graças ao consumo de carne, né, de alimentos bem calóricos, não só a carne, mas também a gordura animal, que é bastante calórica. Então, a gente conseguiu ter todo o nosso processo evolutivo, né, para ganhar e crescer nosso cérebro através do consumo desse tipo de alimento, né? E aí, a gente tem uma fisiologia preparada para isso, né? Os seres humanos, eles têm uma fisiologia muito boa para captar toda essa energia e para armazenar. Então, tem que lembrar que nosso ancestral que estava ali na savana, ele saía para caçar, ele tinha que correr, mas não era todo dia que ele conseguia seu alimento, né? Ele tinha que ter uma capacidade de armazenamento de energia muito grande. Então, se ele caçou bastante, conseguiu lá 4.000 calorias, ele tinha que ter uma capacidade de armazenar isso aí. E aí você começa a ter as reservas, né, pequenas reservas de gordura. E aí esse ancestral, no outro dia, ele saía para caçar, acordava de manhã, ele não tinha lá a geladeira dele para fazer o café com leite, o pãozinho com manteiga, ele não tinha isso. Então ele acordava de manhã em jejum e saía correndo para caçar. Então essa é a nossa fisiologia. Para isso que o nosso corpo está preparado, né? Para acordar de manhã em jejum, sair para caçar, conseguir um alimento de alta caloria, você come aquele alimento bem calórico e aí você vai suprir, né, o seu estado energético, né? Então, a gente vê hoje, né, essa questão do jejum, que muitos nutricionistas ainda não existe um consenso, né, mas hoje a gente tem várias pesquisas mostrando dos benefícios do jejum, né? Então, o jejum é algo que faz parte do nosso processo evolutivo, né? Passar fome faz parte do nosso processo evolutivo. E hoje, culturalmente, né, muitas culturas aí não se permite passar fome, né? Então a gente está sempre comendo e comendo alimentos com baixa quantidade de nutrientes e bem calóricos também. Então essa é uma questão para a gente pensar, né? Então a questão do jejum, a questão do tipo de alimento, né? Então a gente come carne, né? Será que a gente deveria ser vegetariano, né? Então é uma outra questão, né? Por que você é vegetariano? Não condenando nada, né? Nem ninguém, mas assim, será que é bom, é natural ser vegetariano, né? Será que isso não vai causar algum dano, né, na sua saúde? Até que ponto vale você submeter o seu corpo a um estresse, né, comendo uma comida de baixa caloria, fazendo com que você tenha déficit de vários nutrientes e tudo mais, sendo que você poderia comer uma carne, né? E aí, qual que é por que a pessoa faz isso, né? N motivos, né? Você tem aí seus processos mentais, né? Tem pessoas que se discute aí, né? O maltrato dos animais, por que um animal não deveria sofrer, o confinamento, etc., né? Então, muitas pessoas são vegetarianas, não consomem carne por ter essa convicção de que não quer maltratar outros seres aqui da natureza, né? Então, não que isso seja bom ou que seja ruim, né? E a gente vê assim que hoje a gente tem, se você conversar com vários nutricionistas, né, e médicos que também trabalham com nutrição, você vê que não existe hoje um grande consenso do que seria uma boa nutrição, né? Então, alguns acham que a gente deveria comer mais voltado para o vegetarianismo, outros mais para o lado do carnívoro, né? E aí surgiu aí entre todas essas dietas, né? A dieta do paleolítico, que é tentando resgatar a nossa dieta ancestral, né? Coisa que hoje a gente sabe também que é algo praticamente impossível, assim como é impossível a gente falar que eu não vou mais usar tênis, não vou usar mais calçado, vou andar descalço, porque culturalmente a gente não se permite mais isso, né? Então eu não posso ir passear no shopping, né, ou fazer alguma atividade sem estar calçado, né? Então a gente visto diferente, né, se você não está calçado, né? Como se fosse
algo inadequado, né? E a questão da alimentação também acaba passando por esse processo. Por mais que você queira ter uma alimentação que seja parecida com a do seu ancestral, a gente não encontra mais no mercado, né, em lugar nenhum, a não ser que você vá para uma savana e comece a caçar, mas você não encontra mais alimentos com as mesmas características, né? Então, o nosso boi, ele come diferente do animal que estava lá na savana, né? Então, as frutas hoje, né, se você pegar uma banana que é uma banana selvagem e comparar com uma banana que não é a banana selvagem, né, você vê que elas são frutas completamente diferentes. O mesmo acontece com morango e outros determinados alimentos, né? Então a gente manipulou esses alimentos, selecionou geneticamente, né? O milho é um deles que é bastante manipulado, foi selecionado, hoje tem as modificações genéticas, então você tem um milho muito diferente do que ele era no tempo ancestral. E aí as características nutricionais são diferentes, embora a gente consiga cada vez mais calorias desses alimentos, né? E a gente hoje está com caloria de sobra, né? Então, basicamente, é esse o nosso grande problema, né? Caloria de sobra, caloria de baixa qualidade, excesso de carboidrato, excesso de uso de insulina no nosso dia a dia, né? E aí você acaba tendo aí um ambiente impróprio para o nosso corpo, né? Então a gente acaba tendo doenças diferentes dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles corriam bastante, comiam uma comida que era mais adequada para a adaptação deles, né? Ele comia a comida para o qual eles foram adaptados, mas eles não tinham muita higiene, né? Então, se você comparar o índice de morte dos nossos ancestrais, se você for ver também as tribos que ainda existem, que vivem nesse estilo de vida, né? Eles morrem de infecções, né? Então, assim, eles não tinham antibióticos e não têm um senso de higiene como o nosso, né? Então, a tendência dessas tribos era morrer por infecção. E hoje, a nossa maior causa de morte está em doenças cardiovasculares, né? Não só cardíacas, né? Doenças vasculares de modo geral, AVC e problemas de coração. Então, os nossos ancestrais não tinham esses problemas de coração. E a gente está tendo hoje como sendo o nosso principal problema e é o que está nos matando. Então, a gente tem que começar a olhar, né? Você vê como o entendimento, né, do nosso passado, né, pode nos dar uma luz aí porque a gente pode fazer no futuro, né? Então, a gente entende por que que nós evoluímos, por que que nós temos essa forma e por que a nossa fisiologia funciona dessa forma. Então, a gente agora sabe como quais são os elementos que nós deveremos trabalhar para que nós tenhamos uma saúde aí no futuro, né? Então, essa aula está aqui para a gente questionar justamente isso, né? Eu espero que vocês comecem a gostar desse tema de evolução. Dá para aprofundar muito mais, né? Isso aqui que eu falei foi uma pequena pincelada, né, em poucos minutos aí que eu estou falando, para a gente tentar entender o que é a evolução humana e como isso pode entrar dentro do nosso contexto aí de trabalho, de tratamento, né? Tanto na parte biomecânica como na parte fisiológica, tá? Então, é sempre perguntar, né? Será que nós estamos adaptados para isso, né? Será que nós evoluímos para isso, né? Então, sempre fazendo essa pergunta, a gente consegue ter boas respostas para fazer a nossa terapêutica, né, as nossas intervenções, tanto mecânicas como fisiológicas e biológicas, tá? Então, espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado e espero revê-las nos próximos módulos.